Gostaria de fazer uma reflexão, que hoje é Dia dos Pais, e hoje eu estava procurando assim, Deus me mostra um lugar que eu possa falar um pouco do pai, ou fazer uma reflexão, porque eu fui levado para o filho pródigo, a parábola do filho pródigo, porque eu acho que tudo que se pode concentrar no pai, as diversas dificuldades que temos hoje como pai, foi a experiência que esse pai passou nessa palavra. Nela você vai ver muitas coisas. Se você meditar, você vai ficar impressionado. Eu gostaria de ler aqui bem rápido, para que você entenda bem a história. É conhecida, mas precisamos revivar aqui para poder entender. Que diz assim: e disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caído em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém? Amém. Eu tentei entonar melhor o nome pai. Eu não sei se vocês contaram quantas vezes eu falei pai. Esse texto eu estava refletindo sobre ele ontem e comecei a contar. Estranho, tem muito pai aqui. E aí eu analisei 70% desses versículos dessa história. O pai é enfatizado, o pai é aclamado, o pai é lembrado. Aquele filho pródigo, ele saiu de casa, tomou decisões, e eu consegui encontrar aqui algumas 4 fases da vida desse filho, na situação dessa história. Eu queria que vocês aí percebessem um pouco essas 4 fases. A primeira fase, ele é feliz, o filho está feliz, inconscientemente. Isso é importante. Ele é feliz, inconscientemente, na casa do pai. Na primeira fase, não sei se vocês perceberam, ele está com o pai, está tudo em dia, está perto do irmão,
está com o pai dentro de casa, porque muitos de nós aqui talvez não estejamos. Nós não tenhamos um irmão, às vezes a gente não está com as coisas tudo certinhas, com a família dentro, mas ele tinha tudo dentro de casa. Ele tinha os pais, tinha dinheiro, tinha os irmãos, tinha o pai, a fazenda, tinha coisa, tudo estava equilibrado. Mas ele inconscientemente não via que ele já era feliz. Ele tinha tudo, tinha fartura, tinha pão, tinha os servos para servir. Você vê isso ao longo do texto. Mas tinha uma insatisfação que entrou no coração dele. Alguma coisa entrou no coração dele. Eu estou insatisfeito com isso aqui na minha vida. Eu preciso de algo diferente. Eu preciso ir para a rua, eu preciso fazer minha vida sozinho. Eu preciso seguir minha cabeça. E aí ele fez um acordo com o pai. Me dá a minha herança. Desvinculou-se. Sabe que a gente perdeu o apoio de coisas importantes que Deus nos dá para nos cuidar, para estar com a gente, para nos abençoar, para nos estruturar. E o pai está ali, colocado numa posição central desse saber. O pai é muito importante. Eu estava... Não vou falar nisso não, vou sair do assunto. Mas ele entendeu que a felicidade dele estava em outro lugar. Longe do pai. Longe da casa do pai. A segunda fase que você percebe em seguida é que ele está infeliz, presta atenção. Quando ele sai com dinheiro, vai viver sozinho, viver dissolutamente na vida dele, fazendo o que quisesse na vida dele. Ele passa a ficar infeliz inconscientemente. Ele não percebe que ele está infeliz ainda. Que ele está feliz ainda. Ele acha que está tudo dando certo. Mas está dando tudo errado, porque está gastando tudo. Está indo para os prazeres da vida. Está fazendo tudo o que acha de bom, que vai satisfazer, que vai dar vida para ele. As meretrizes, as coisas, bebida. Tudo ele começa desregradamente a achar. Parece que ele tem tudo na casa dele que ele tinha. Mas agora ele está vivendo o melhor só com o dinheiro dele. Tinha amigos, tinha festas, tinha prazer, tinha dinheiro, tinha tudo, mas não era feliz. E aí, ele não pensava na alma dele, ele não pensava no Deus dentro da vida dele. Ontem meu filho, o irmãozinho dele, o amiguinho dele, chamou para ir para o sítio, ontem para hoje, chegou hoje de manhã. Né? E aí ele foi para o sítio lá em Boiçucanga. E foi lá com uma amiguinha do colégio, e foi para a praia, tudo, negócio todo rio. Aí ele vai soltando, né? Tem que soltar, vai soltando. E aí ele foi, e antes de sair, eu senti saudade já, né? Aquele sentimento de saudade, você sai de casa. Aí eu falei, deixa ele ir. Aí eu botei a mão na cabeça dele. Glória a Deus. Glória a Deus. E abençoei. Amém. E falei para ele, aonde você estiver, lembre-se de Deus. Aleluia. Pai, paz. Falei isso. Aonde você estiver. Eu me lembro dos dias em que eu não tinha. E que Deus me protegeu. Eu me lembro quando eu era pequeno que eu caí num buraco no meio de um matagal. Ninguém ia me ver. Eu me segurei pelas plantas, raízes. Ninguém ia me ver. E eu me lembro desse dia, eu nunca mais me esqueço. Naquele dia, eu ia ficar ali, ninguém ia me achar. Era um campo muito grande, um buraco imenso. Sabe o que eu vejo assim? Quando Deus está com você, quando você se pega com Deus, Ele não deixa você ficar perdido na sua vida. Amém. Pode o pai não estar, pode a mãe não estar. Deus guarda. Amém. A terceira fase, ele é infeliz, mas conscientemente. Ele vai entender que ele errou. Ele vai ver que com as bolotas de porco, os servos, ele começa a perder tudo, ele começa a cair a ficha.
Ele começa a entender, meu Deus, para onde eu fui? E você sabia que o pecado, a rebeldia, leva longe, sem você perceber? Leva longe, né? Daqui a pouco você vai se ver num mar tão profundo que não consegue sair, porque a falta de percepção, não sei onde é que foi a origem dessa falta de percepção, mas deixa você se entender no mover que Deus tem na sua vida. Esse é de outra coisa, retém o tempo dele, botei aqui, tira tempo da sua vida, você perde tempo, olha o tempo que ele vai perder de coisas lá fora. Ele vai pagar um preço muito alto por essa decisão. E pagou. Ele chegou ao limite de perceber que não teria, que ele fez um grande erro, que ele cometeu um grande erro na vida dele. E aí ele fala, pequei contra os céus, pequei, imagina assim, pedindo perdão a Deus. Ele começa a se humilhar. Ele começa a descer, ele fala, Senhor, ainda eu posso me aceitar em casa até para comer, ficar no nível dos jornaleiros, dos servos da tua casa. Ele imagina assim, falando com o pai dele, eu quero ficar do mesmo jeito, até o servo da casa fica. Me aceita como servo, não me aceita como filho, não. Eu quero estar na tua casa com os mesmos serviços. E a quarta fase, ele é feliz com o sim de Deus. Como? Ele reconheceu, se humilhou, coração quebrantou, e aí eu faço aqui, ele começa a se aproximar, ouvir danças, começa a ouvir, o pai começa a ver, ele está vindo, está voltando, e começa a preparar tudo imediatamente. E aí passa a viver uma coisa diferente, uma felicidade de estar de volta na casa do pai. E ser abraçado pelo pai, ser beijado pelo pai, entrar na segurança do pai. E aí eu faço 4 perguntas para você guardar hoje, que ele deve ter pensado na época. O pai vai me receber de volta? Fala assim, o pai sempre te receberá de volta. Fala assim. A segunda pergunta, você vai encontrar perdão com seu pai? Ele sempre vai te perdoar. Fala assim, ele sempre vai te perdoar. Eu estou falando que o pai tem que ser isso. O pai sempre vai te ser. O pai sempre perdoa o seu filho. Terei nova chance. O pai sempre te dará uma nova chance. Quarto, poderei recomeçar a minha história novamente? Você vai poder recomeçar. Aleluia. Entre na casa do Pai. Deus tem um processo na tua vida. E eu queria dizer para você uma coisa que eu fiz uma análise dessa passagem muito interessante. Na primeira fase, não sei se você percebeu, ele perdeu o controle do filho. Ele perdeu as coisas que vinculavam e davam apoio e segurança para ele. Ele perdeu o controle. Ele sofreu, houve perdas. Ele teve tristeza. Ele teve a morte, a perda do seu filho dentro de casa. O seu filho ficou perdido. Há um ambiente de tristeza, de perdas na primeira fase. O filho saiu de casa, perdeu-se o controle, a família desatinou, houve tristeza. Essa morte que eu falo aqui, coloquei, é a morte que ele fala a morte, é a morte da perda. E o filho ficou perdido. Mas na última fase que eu falei, quando ele chega e é abraçado pelo pai, manda fazer um cevado, começa a haver uma alegria novamente na casa, tudo se ajusta. Nessa quarta fase, eu vou falar exatamente o contrário. Olha o que aconteceu. O controle voltou. Fala assim para o seu irmão. O controle vai voltar para a tua mão. Deus vai começar a colocar todas as coisas em ordem na tua mão. Está batendo para aquilo que Deus falou no início. Porque as coisas no início não planejei não. Isso aqui eu fiz papéis em casa. Deus quer tudo de volta, vai organizar tudo na tua família. Eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que Deus está projetando algo que vai centralizar na tua vida e vai mover as águas na tua vida. Segunda coisa, não houve sofrimento de perda,
sofrimentos, né? Porque saiu, na verdade, na volta, você vai se alegrar e vai brindar a volta. Olha só. Quando lá houve tristeza, agora vai ter alegria. Lá naquele momento, houve o quê? Uma perda de vida, ficou perdido. Não, agora vai haver restituição. Amém. Vai haver ressuscitação. Vai haver um novo tempo de construção. Vai começar tudo de novo. Aquilo que estava perdido foi achado. Eu gosto dessa palavra achado. A gente se achou. Fala assim para o seu irmão, você vai se achar. Você vai se achar. Porque às vezes a gente está perdido, irmãos, na vida. A gente está perdido em alguma coisa na nossa vida. E Deus faz a gente se achar. A gente se acha, então dá a posição certa, a colocação certa, o pensamento certo, as coisas agora já estão ajustadas. Pode não estar ainda tendo efeito, mas está tudo no lugar. Tudo vai dar certo. O irmão, outra coisa que me chamou a atenção, o irmão mais velho não conheceu o que o irmão mais novo passou. Ele pegou a herança dele e ficou em casa. E muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro de casa. Olha só, vou trazer uma vantagem da experiência da dor desse jovem. E às vezes ficamos muito agoniados porque perdemos coisas e achamos que perdemos o controle. Não. Deus tem reservado a vida. É para trazer experiência aquilo que foi errado. Para fazer você algo muito melhor do que você saiu da sua casa. As dores, tudo que você passa, você aprende. E esse aprendizado da vida, das dores, eu vou falar, ele surte um efeito dentro da sua vida que vai fazer você melhor do que aquele que ficou em casa. Olha o que eu estou falando. Não era para ser assim, mas Deus, eu já falei para aquele versículo maravilhoso de Romanos 8, colabora para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contrário, tudo. Não olhe como coisa ruim das coisas ruins que apareceram na sua vida, não ignore. Tudo isso vai ser alimento, trabalhar de Deus, aprendizado na sua vida, para você ser uma coisa muito melhor na mão de Deus na frente. Lá Paulo fala, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. O irmão mais novo conheceu o mundo, as dores, passou por sentimentos dolorosos. Mas o filho que está lá do lado do pai, foi fiel ao pai. Mas não soube entender a vida. E muitas vezes, aqueles que estão dentro da casa não conseguem ver aonde está a sua falha. Quando ele recebe o irmão de volta, ele vai criticar o pai e vai criticar o irmão. Ele não consegue ver, sabe por quê? O outro chegou totalmente humilhado. Eu quero ser o que tu quiseres me dar. O mais velho recebe o mais novo dizendo, eu quero a minha posição melhor. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque precisamos juntar as duas experiências. Precisamos ficar na casa do Pai, precisamos ser fiéis, mas precisamos ficar pequenos. Não temos que ir para a casa do oleiro. Precisamos ser nada na vida, precisamos ser pequenininhos, precisamos aprender que nós temos, sabe, que tem pessoas piores. Eu penso assim, meu filho, um dia desse, eu vou pegar o meu filho, eu vou levar numa favela comigo. Eu vou levar ele numa favela comigo com biscoitos na mão, para ele ajudar outros coleguinhas lá na favela. Para ele saber que tem gente pior. Para que ele veja que, olha, você tem tudo. Meu filho Josué, você tem tudo. Não reclame. Porque às vezes, né? Eu quero biscoito, eu quero isso. Né? Tem tudo na mão, total. Só que tem alguém que está sofrendo para que ele chegar na mão dele. Ele não está conseguindo ver esse sofrimento. Mas você precisa passar a realidade para ele. Na hora certa precisa. Porque enquanto é criança não tem nada, né? Responsabilidade, alegria. Mas quando ele começa a crescer, esses dias o meu filho, ele passou por uma experiência que eu fui dar parabéns para ele. Ele estava no quarto, o meu filho Ezequiel, né? Conhecido aqui, do meio. E ele ama meus outros dois, o mais grande, o maior, ele ama.
meu Josué. Quando eles vêm, fica apaixonado. E aí o Ezequiel ia embora no dia seguinte, de manhã. Ele ficou até as 2 da manhã acordado. Quando eu vi aquilo, eu não percebi, eu falei, não, você vai dormir agora. Ele começou a chorar. Ele foi muito triste, mas ficou muito triste mesmo. Eu falei, não, vou para o quarto, tá, você tem que fazer prova aqui, prova no dia. Você vai fazer prova, você precisa, ele vai voltar no final do ano. E aí ele começou a chorar, foi para a cama, não entendeu o que eu estava falando. Eu tive que ser mais severo com ele. E aí quando ele deitou e chorou, eu senti que ele parou de chorar. E obedeceu e foi dormir. Aquilo me chamou a atenção. No outro dia eu falei para ele, parabéns. Você está me mostrando que você cresceu. Você está começando a ficar um homem. Porque você dominou sua dor e obedeceu. Porque você conseguiu pegar aquilo que você não queria e foi na direção que eu mandei você. É o grande problema nosso do homem é esse. Nós não entendemos, queremos e não dominamos nossos ímpetos, nossos entusiasmos, nós queremos e não aceitamos a experiência daqueles que já viveram. E a dor também, eu quero dominar. Ele dominou com a criança. E eu vi pela primeira vez meu filho fazer isso. E eu aproveitei e joguei, parabéns. Eu acho que Deus quer nos fazer crescer. Que precisamos crescer nessa relação com Deus. Nós temos que nos alegrar pelas mudanças. Aquele irmão mais velho criticou de forma cega a situação que estava acontecendo de forma totalmente. Ele tinha se perdido, se achou, voltou para casa. E você está agora requerendo a sua posição, que agora vai ser afetada. Nós, no reino de Deus, precisamos nos alegrar pelas mudanças e transformações do homem. Não importa o como seja melhor, ou a cadeira que esteja, essa pessoa foi achada. Não importa o que ela esteja, onde esteja sendo colocada, seja o melhor. Vamos abençoar que seja melhor e mais capacitada ainda. Você se achou, você se encontrou. Porque hoje nós estamos, quando uma pessoa vem e recebe coisas, às vezes tem gente com o quê? Com ciúmes, com inveja. Foi o que esse irmão passou. Os resultados, deixemos, eu vou daqui, no finalzinho que eu vou parar aqui, deixemos o ego de lado. O ego acaba com a igreja. O ego acaba com a família. O ego acaba com as relações. O ego acaba com a principal obra. Não há obra espiritual que se sustente sobre ego alto. E tudo vai, o alicerce não passa a ser mais a rocha. E ele passa a ser areia. E daqui a pouco é queda. É queda fácil. Todas as pessoas que têm ego muito avantajado prejudicam as suas relações, a sua imagem fica afetada. Eu não tenho dúvida. Eu entendo hoje que Deus nos quer um ambiente dentro da casa dele, de volta, mais aquebrantados, mais humildes, mais dispostos a ver o reino dele crescer, a ver a posição certa das pessoas e de abençoar essas pessoas. Eu tenho uma coisa que Deus falou, mudou muito meu coração, meu ministério. Darlan, você vai abençoar pessoas, e essas pessoas serão melhores que você. Quando Deus falou isso, mexeu comigo, sabe? Mexeu, né? Porque às vezes a gente tem interesses pessoais. Esse chamado do reino de Deus, irmão, seja para qualquer um de nós, é para abençoar outros e fazer eles serem melhores que você. Deus começando a abençoar, amém, amém, cresça, vá mais. É como uma flecha, você é o arco. Você tem que lançar e projetar essa pessoa para ir mais alto do que você. Nós temos hoje no meio do reino de Deus pessoas que começam a se projetar, já querem abafar você, já querem deixar você de lado. Não pode tomar esse lugar, não pode fazer o quê? E eu já sei que eu espero isso na cidade dos Deus. Eu espero. E Deus vai pegar os pequenininhos
vai colocar no lugar dele. Glória a Deus. Olha, guarda isso que eu estou falando. Já Deus falou mais de vez comigo aqui. Vai pegar os pequenos e vai colocar na posição que ele quer. Porque ele começou, viu? Isso eu falei aqui, que estava comigo, que eu falei uns 2 anos atrás, não falei? E começou. Eu não vou falar aqui detalhes. São particulares, pessoais. Eu não gosto de colocar a questão, não falo de igreja nenhuma, irmãos, por favor, eu não gosto de falar de igreja nenhuma. Mas eu fico assim, Deus me fala sobre as coisas que vão acontecer nessa cidade. E eu vejo Deus começando a trabalhar isso. Não interessa quem é, não sei nada, eu só sei trabalhar de Deus. Deus vai levantar uma nova igreja na cidade de Santos. Vai levantar. Nós veremos dias tão grandiosos nessa cidade. Guarde. Movimentos da palavra de Deus, conferências proféticas. Pode guardar. Amém. Que você nunca ouviu. Milhares de pessoas vão vir para essa cidade. Eu creio nisso. Não estou falando de não, irmão. Estou falando que você vai fazer nessa cidade. Eu quero até que surja a noite para poder ir. Para ser abençoado também. Mas que Deus vai fazer nessa cidade, vai. E Deus vai levantar a sua igreja aqui. Amém? Nós estamos, o que eu vejo ainda, aqui há muitas lagoazinhas pequenas separadas. Os esforços estão sendo fragmentados. Quando o rio do Espírito vir, vai unir a lagoa todinha. E aí a igreja vai ficar mais expansiva. Os resultados serão maiores por reino de Deus. Amém? Então eu gosto de ficar de pé. Eu queria orar, são 9h15. Eu queria orar por você. Ah, Deus, a minha vida eu sinto que a minha vida eu preciso me encontrar. Eu não falando sobre crente, não crente. Sabe por quê? Jonas, ele não é a imagem de um homem desviado, ok? Ele não é desviado. Jonas foi um homem que não concordou com uma direção de Deus na vida dele. Ele se afastou, ele desobedeceu uma direção de Deus. Ele não negou Deus. E ele vai passar por uma experiência dentro daquela embarcação, em que Deus vai mexer na vida dele para poder trazer ele, mudar os conceitos dele, mudar a direção dele, fazer ele um homem, para entender ele, porque o principal problema de não concordar com Deus, o cerne da concordância de Jonas com Deus, do motivo pelo qual ele decidiu se afastar da direção de ir a Nínive, era o sentimento do coração. Ele não entendia porque Deus iria abençoar aquele povo. Um povo que oferecia crianças a Moloque. Era um povo que fazia sacrifícios com crianças. Era violento, acabava, era intrépido, terrível, violento. E ele não entendia. Não, vou pregar o evangelho para essas pessoas. E Deus falou, olha, você vai ter uma guerra comigo, porque eu sou um Deus de amor. Você vai ter que ir e deixar que eu vou fazer você entender, porque eu quero aquele povo. Diz que ele pregou 3 dias naquela cidade, 3 dias, e ficou no monte. E lá naquele monte diz que ele pediu a morte, do sol, da manhã e da tarde. Pediu a morte, quero morrer, Deus. Aí sabe o que Deus fez? Deus fez fazer uma boboreira crescer onde ele estava e fazer sombra na cabeça dele. Aí quando aquela sombra, no outro dia ele falou, agradeceu a Deus, Senhor, muito obrigado pela boboreira, essa sombra me salvou. Aí Deus entrou. Deus falou assim, Jonas, você entendeu agora porque eu quero aquele povo? Como eu tive misericórdia de você, eu tive misericórdia deles também. E muita gente não entende aonde Deus alcança, porque não entende o amor dele. Você não entende o que você tem que fazer, porque você não entende o amor dele.